Hoje nós vamos falar sobre ser normal. Sobre ser normal. Normal? Vamos falar sobre ser normal. O que é ser normal? Eu vejo que ser normal não vai ser legal. Hoje nós vamos falar sobre normalidade. Normalidade vem de normal, que vem de norma. E norma significa régua de carpinteiro. Acredita nisso? Régua de carpinteiro. Olha, quer dizer, então normal é aquilo que se ajusta numa medida. Por causa disso eu vou falar sobre uma historinha. Uma historinha de um personagem chamado Procusto. Ele vivia na cidade de Eleusis, na antiga Grécia. Procusto era um bandido, na verdade. Por quê? Ele tinha uma hospedagem e aí todos os viajantes que passavam e iam para sua casa, ele oferecia uma cama. E ele tinha uma cama e as pessoas tinham que caber naquela cama. Se elas não coubessem na cama, se elas fossem maior do que a cama, ele cortava o pé e a cabeça da pessoa, por exemplo, para caber na cama dele. Na verdade, nunca as pessoas iriam caber na cama de Procusto, porque secretamente ele tinha 2 tamanhos de cama. Entende? Como é que acabou a historinha de Procusto? O herói Teseu um dia acabou com essa farra. Ele foi lá e colocou Procusto na cama dele. E aí, como ele não cabia na própria cama, né? Porque aí Teseu também foi esperto, escolheu a cama que o Procusto não cabia, que nem ele fazia com os outros, sabe? Então aí ele pegou e decepou a cabeça do Procusto. Qual é a moral dessa história? Por que será que eu estou falando num vídeo de normalidade sobre esse personagem mitológico da Grécia? Porque a normalidade é uma qualidade de ser normal. E ser normal é você seguir regras, é você caber num determinado quadrado, num determinado conceito, uma determinada delimitação. E aí eu te pergunto, você quer ser normal? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Porque se eu quiser ser normal, eu não vou poder ser do meu tamanho. Eu não vou poder fazer as coisas segundo aquilo que eu realmente sinto que devo fazer. Eu não vou poder ter a espontaneidade, a naturalidade. Eu vou precisar me encaixar em alguma coisa. O que tem por trás da tentativa de ser normal? A gente está, de repente, servindo a uma necessidade de pertencer, a uma necessidade de fazer parte, de ser aceito, de ser reconhecido, de ser valorizado. Então a gente fica tentando atender um ideal de normalidade. E de onde parte esse ideal de normalidade? No primeiro momento a gente pode pensar que parte da moda, né? Você já experimentou estar um pouquinho fora do peso normal e tentar buscar uma roupa para você nas lojas que vivem dentro de uma normalidade? Você não vai achar o seu tamanho, porque o normal é você vestir de tal número a tal número e não de tal número para cima. Então você tem que fazer de tudo para caber naquele tamanho que foi estabelecido pela moda de ser normal, né? Por exemplo, pode-se dizer que é normal você ter determinada religião, as outras são anormais, são estranhas. E aí você sente um chamado para um determinado tipo de ritual ou tipo de vivência, e aí você fica tentando atender aquela normalidade, então você fica se reprimindo. Você pega aquelas coisas todas ali que viriam naturalmente como um fluxo do seu interior e você joga num saco que a gente chama saco do desperdício. Já ouviu falar nesse saco? É o lugar onde a gente jogou as nossas partes, que a gente não validou porque não era normal, porque não era aceita, porque socialmente não era validado. Então a gente foi jogando para poder fazer parte, para poder estar ali agradando as pessoas, para poder estar ali cumprindo o nosso papel. Papel, né? O papel também é um quadradinho ali, eu tenho que cumprir aquele papel. O que esperam de mim? Chega uma fase da vida, mais ou menos na maturidade, que a gente entra num conflito muito grande existencial. A gente sente que tem um vazio. A gente sente que a gente não sabe nem mais quem a gente é. E aí a gente precisa revisitar esse saco do desperdício. E ir pegando de novo as nossas partes que a gente foi reprimindo,
que a gente foi cortando, que nem o Procusto da historinha, né? Então, dentro de nós, tem esse personagem aí, que fica tentando se enquadrar, fica tentando agradar, fica tentando cumprir as normas que, de alguma fonte aí, que a gente não sabe, é artificial, né? Alguma fonte artificial, a gente está seguindo essas normas aí. Então, para que a gente possa ser feliz, que é um estado de espírito, aqui na Terra a gente oscila, e é bem relativo essa questão de ser feliz. Mas sabe um contentamento? É um contentamento que nunca vai ser resoluto, né? Porque na verdade a gente está dentro de uma linha de progressão. Então a gente vai ter um contentamento que é um bem-estar interior, mas sempre buscando progredir. É esse movimento que a gente precisa compreender dentro da felicidade. A felicidade não é um estado estático, onde nada acontece e agora eu estou feliz e pronto. A felicidade é um estado de contentamento interno. Quer dizer, hoje eu estou me sentindo muito bem comigo mesma. Eu estou sendo, né? Eu estou sendo. Pronto, é o que a gente precisa. A gente só precisa ser. E se houver normas a serem cumpridas, normas de etiqueta... Vou contar uma história. Uma vez, eu frequento um determinado restaurante que eu gosto, e eu fui uma vez com a minha filha nesse restaurante. Chegando lá, o mesmo garçom, né, que eu já conhecia de outras vezes que eu fui, nos atendeu muito bem. Foi assim, cordial, foi simpático, foi ele mesmo. Ele conversava com a gente, brincava, e trazia as coisas e estava ótimo. Numa outra ocasião, eu fui com meu marido, nesse mesmo restaurante, com esse mesmo garçom. E ele nem olhou para mim. Ele pegou na mão do meu marido e falou assim: seja muito bem-vindo, senhor. E eu fiquei pensando, será que ele teve um problema de amnésia? Ele não lembra mais de mim? E aí eu, né, gosto de estimular, às vezes, assim, uma abertura, né, da memória que seja das pessoas, ou da mente das pessoas. Eu fui assim na frente dele e falei assim: oi fulano, tudo bem? E dei a mão, do mesmo jeito que ele fez a mão pro meu marido, eu fiz a mão, porque eu também sou um ser humaninho, outro ser humaninho, então tá tudo certo, né? Aí ele ficou todo sem graça. Aí eu fui mais além, né? Eu falei: uai, você não lembra de mim? Eu falei: lembro sim, senhora, né? Aí eu falei assim: mas e o que mudou? Que, né, que hoje você não me falou nem, eu falo oi pra mim direito, assim. Ele falou assim: não, é que eu tô seguindo uma etiqueta. Eu falei: etiqueta? Como é que é isso? Me explica. A etiqueta, a gente aprende o seguinte: quando uma senhora vem acompanhada do seu marido, a gente cumprimenta o marido. Eu falei: sério? E a gente não cumprimenta a mulher que está acompanhada com o marido. Eu falei assim: mas e aí? Bom, não cabia eu fazer, senão não ia nem jantar e ele estava trabalhando, né? Mas eu só soltei assim: sério? Né? Para ele poder assim, lá dentro, falar: uai, por que será que eu fiz isso? Será que eu tô... Por que eu estou tentando seguir uma regra? E é uma regra descabida, porque ele mesmo ficou sem graça com o que ele estava fazendo. Mas a gente segue isso sem saber, sabe? A gente fica seguindo essas coisinhas bobas aí, que de algum modo a gente validou um dia para fazer parte, para ser aceito, para estar ali naquele emprego, para não sei o quê. Então a normalidade tem muito a ver com a impressão que eu acho que vou causar com o outro e o julgamento que pode vir dali. Então eu fico assim, engessadinho, sabe? Tentando agradar, tentando... Mas aí eu te pergunto, as pessoas que realmente significaram para a humanidade uma mudança, uma abertura, uma transformação, elas por acaso foram normais? Ser normal é mais do mesmo, é fazer o que todo mundo está fazendo para poder fazer parte. Elas foram irreverentes. E elas não foram irreverentes assim: vou afrontar as pessoas. Não é esse o objetivo. É uma irreverência assim de ser o que elas eram. Isso daí, para um status quo de normalidade, é algo que se destaca, né? E o objetivo não era se destacar, o objetivo era só ser verdadeiro. Então, por exemplo, Mahatma Gandhi, no livro da autobiografia dele, ele fala: eu tinha um compromisso com a minha verdade. E aí ele viveu isso daí. E você acha que no começo ele não teve dificuldade? Ele também era um advogado. E aí ele foi estudar lá em Londres e ele teve que se deparar com uma outra cultura diferente da dele. E ele veio de uma cultura
que podia ou não podia fazer certas coisas, né? E aí ele encontrou outras pessoas que podiam ou não podiam fazer outras coisas. E aí ou ele se adequava, e aí ele era sociável, e aí ele era incluído naquela sociedade, naquela cultura, ou ele era ele mesmo. Então ele passou por vários conflitos. Quem lê esse livro vai perceber que a coisa foi por aí. Quando ele chegou num ponto de maturação, ele falou assim, basta, eu vou seguir a minha verdade interior. E aí ele fez tudo o que ele fez. Ele conseguiu fazer com que aquela nação se desprendesse daquela dependência numa situação de colônia da Inglaterra e num movimento de amor, de pacificação. Então, olha só o poder da nossa verdade interior. Ele é muito grande. Aí a gente deixa de ser um sal insípido e passa a ser um sal que tem sabor, que faz diferença na vida nossa e na vida das pessoas. A gente pode ser um fermento na massa e não só mais um pouco o mesmo farinha do mesmo saco, entendeu? É essa a questão da gente escolher entre ser o que a gente é, mesmo que a gente não saiba o que é, mas precisa deixar fluir, para eu poder ir entrando em contato com isso que vai vindo, e aí eu vou discernindo o que eu quero que fique e o que eu quero transformar, porque é uma fonte que está em movimento dinâmico de transformação. Então, primeiro eu preciso deixar fluir, entrar em contato com o que eu sou, e aí sim eu vou discernindo o que eu quero para a minha vida e o que eu não quero mais para a minha vida, baseado no que vem e não naquilo que convém do ponto de vista social. É o que convém do ponto de vista consciencial. Isso é muito importante. Quer ser feliz? Então não faça compromisso com normalidade, faça compromisso com a sua verdade. Tá bom? Curta o nosso canal, dê um joinha, que é importante para a gente poder crescer dentro do que a gente está fazendo e poder atingir mais pessoas. Se você gostou da nossa mensagem, compartilhe também. Um grande beijo e um abraço fraterno. Nada normal.